Olá, bem-vindo ao meu canal Reconstruindo o Eu. Eu sou Liege Segre, sou bacharel em Direito, empresária, já há 40 anos e sou Master Coach. Eu ajudo você, eu ajudo as pessoas a se reconstruírem, se conhecerem. O autoconhecimento é fundamental para uma vida plena e feliz. Hoje eu quero falar sobre emoções e sobre sentimentos. O que é emoção e o que é sentimento? Apesar de elas serem usadas como sinônimo, as palavras emoção e sentimento têm um significado distinto. Para entender, é importante ter o conhecimento de que uma emoção cria um sentimento e, por sua vez, o sentimento pode criar novas emoções e outros sentimentos. Basicamente, as emoções e os sentimentos estão estritamente ligados, estão relacionados. A emoção ocorre no corpo e o sentimento se dá na mente. A emoção é uma reação do cérebro a um estímulo ambiental. Exemplo disso, a alegria por poder ver o Cristo Redentor indo ao Rio de Janeiro. De surpresa, que pode ser agradável ou não. De raiva, que pode ser positiva e pode ser negativa. Positiva se a raiva levar o indivíduo a esclarecer as suas necessidades em uma determinada situação. Ou pode ser a raiva negativa quando se transforma em agressão, em violência, em abuso. O medo, ele é ativado involuntariamente pelo cérebro, porque é um mecanismo natural de proteção. É um regulador de atitudes que te mostra o que não fazer e o que fazer frente a certas consequências. Por exemplo, quem não sabe nadar não vai se lançar numa piscina funda, não vai se lançar num rio revolto. Não sabe nadar, então ele tem medo de arriscar. Isso é preventivo. O medo é uma reação imediata a algo. Também o desprezo é uma emoção. Quem já não ouviu aquela frase famosa? Sabe com quem está falando? Pois bem, é uma emoção negativa. Ela está se colocando numa posição de superioridade diante do outro, intimidando-o e causando nele também uma timidez, gerando nele um sentimento de impotência. As emoções como os ciúmes, culpa, a vergonha, o orgulho e até a vaidade são emoções que nós não nascemos com elas. Elas são adquiridas ao longo de nossa vida e pode ser por influência religiosa, pode ser por meios culturais e também sociais. Por isso elas recebem nome de emoções sociais. E o que é emoção? Então, a emoção é uma reação frente a um estímulo ambiental. E nesse sentido, podem causar experiências subjetivas e até mesmo alterações neurobiológicas. Elas ocorrem em uma região subcortical do cérebro e podem gerar mudanças no corpo, como, por exemplo, quando é exposto a uma emoção, o cérebro libera hormônios que alteram o estado emocional daquela pessoa. Isso quer dizer que pode ocorrer reações físicas, como palpitação, choro, o suor e até mesmo dores inexplicáveis. Uma pessoa
pode ter uma emoção diferente de outra pessoa diante da mesma situação. Isso vai depender da experiência de vida de cada uma delas, das suas crenças e sentimentos, que são bem mais complexos que as emoções. Isso explica porque, em alguns casos e certos indivíduos, eles respondem de uma maneira diferente a determinados acontecimentos, embora semelhantes. Isso você já deve ter vivenciado. As emoções causam reações físicas, apesar de alguns indivíduos serem capazes de controlar essas reações para que não afetem o mundo ao redor. Mas muitos consideram extremamente difícil manter as emoções sob controle. O sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Nesse sentido, as reações geradas pela emoção de forma consciente serão os gatilhos para a criação de sentimentos. E geralmente são sensações que acontecem no fundo da mente e podem ser facilmente escondidas do mundo ao redor. Um grupo de pesquisadores do Laboratório da Interação Social da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, fizeram um estudo sobre as emoções dos seres humanos e chegaram a uma conclusão bem interessante. Há 27 tipos de emoções. Que são emoções que são capazes de serem expressas, são capazes de se expressar. Vamos lá. A emoção da admiração, da adoção, do alívio, da ansiedade, do anseio, da apreciação estética, arrebatamento, da calma, da dor empática, do espanto, do estranhamento, da excitação, do horror, do medo, do nojo, da nostalgia, da raiva, do romance, da satisfação, da surpresa, do tédio e da tristeza. Diferentemente das emoções, os sentimentos podem não ser passageiros e, em alguns casos, eles podem durar uma vida inteira. Casos de sentimentos negativos, como a tristeza profunda, podem causar doenças como a depressão. Apesar de serem menos intensos que as emoções, os sentimentos duram muito mais tempo. O que pode ser bom, como o sentimento de amor, ou pode ser ruim, como o sentimento de ódio, de vingança. A causa do sentimento não é facilmente identificada, o que pode gerar angústia e pode também criar para a pessoa que lida com isso uma ansiedade. Ela pode não ser boa, porque ela não sabe gerar a sua angústia. Por ser de âmbito extremamente íntimo, o sofrimento pode passar desapercebido por todos ao redor. E se os sentimentos são resultados das emoções, nem todos os sentimentos, então, são também agradáveis. Por isso, as pesquisas dividem os sentimentos em positivos e negativos. Sentimentos positivos são aqueles que geram na pessoa um estado de bem-estar caracterizado por sensação agradáveis e benéficas. Lembrei-me agora de Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os sentimentos, eles podem ser agradáveis, então, de ser mantidos,
alimentados. Os indivíduos que experimentam sentimentos positivos, eles apresentam maior flexibilidade de pensamento, têm a criatividade aguçada, interagem socialmente melhor, desenvolve o senso de amplitude de qualquer situação, são mais estáveis. O sentimento positivo favorece os laços sociais, porque proporciona um bem-estar coletivo. Ele é atrativo, é prazeroso estar com pessoas que não são tóxicas. As pesquisas definem alguns sentimentos como positivos. Exemplo: felicidade, o humor, a alegria, o amor, a gratidão, a esperança. Em Gálatas 2, no Gálatas 5, nos versos 22 e 23, nós lemos que os sentimentos ali estão, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor e alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sentimentos negativos se manifestam na forma de desconforto e indicam que algo não está bem. Especialistas, inclusive, afirmam que estes sentimentos ajudam-nos a evoluir, porque não há como rejeitar os sentimentos negativos. Então, nós aprendemos a conviver com estes sentimentos. E assim nós aprendemos também a administrar estes sentimentos e podemos não potencializá-los. Isso porque eles podem colaborar para um quadro de ansiedade ou de depressão. Exemplo de sentimentos negativos: a tristeza, a raiva, a mágoa, ressentimento, hostilidade, desespero, desprezo, frustração, ódio, falha e os ciúmes. De um modo geral, os sentimentos são vistos como uma disposição mental perante algo ou alguém. Entre os exemplos de sentimento, pode-se citar então o amor, felicidade, o ódio, a inveja, a compaixão, a decepção. Há o sentimento de curiosidade, de gratidão, de justiça, entre centenas de outros. O sentimento, por exemplo, de compaixão é o sentimento de pesar, associado ao desejo de confortar o outro. Gera um efeito, então, positivo, nos fazendo reduzir o sofrimento alheio. Diferente da empatia, que é a capacidade de compreensão emocional. Porque sentir o que o outro sente é impossível, pois ele é um ser individual e você também é outro ser, com suas experiências, bagagem de vida. Então, a empatia não é sentir o que o outro sente, mas é ser respeitoso com o que o outro está sentindo, com a dor dele. Respeitar. Segundo o grande neurologista português Antônio Damasio, o autor do livro O Erro de Descartes, diz que a emoção é um programa de ações, um conjunto de respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo como resposta a algum evento. É uma espécie de concerto de ações. Não tem nada a ver com o que se passa na mente, explicou ele numa entrevista à revista Galileu. De acordo com os estudos de Damasio, existe uma cadeia complexa de acontecimentos no organismo que começa na emoção e termina no sentimento.
uma parte do processo se torna pública, como é a emoção, e a outra sempre se mantém privada, que é o sentimento. As emoções ocorrem no teatro do corpo e os sentimentos ocorrem no teatro da mente. É o que ele afirma. E na Bíblia, na edição revista e corrigida de José Ferreira de Almeida, no livro de Salmos, capítulo 34, no verso 19, há um mix de sentimentos na palavra aflição. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A palavra aflição vem do grego, que quer dizer thlipsis, e significa ato de prensar, imprimir, pressão. E metaforicamente, ela pode ser traduzida e trazer o significado de opressão, tribulação, angústia, dilema, que são os sentimentos. Assim sendo, a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. O sentimento, já por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Nos vídeos anteriores, eu venho apresentando como a inteligência emocional pode ser desenvolvida e lhe capacitar a desenvolvimento do seu autoconhecimento. Com isso, a possibilidade de viver melhor, de desenvolver suas emoções, de ter maior controle sobre elas, ampliando as suas percepções quanto às mesmas. A inteligência emocional pode ser desenvolvida, treinada e aprimorada por meio da construção de novos hábitos, novas formas de pensar e de se comportar. No entanto, para se autoconhecer, você precisa primeiro saber quem você quer ser, onde você está, sob o domínio das emoções ou dos sentimentos. Por onde começar a reconstruir o eu. Faça uma lista das emoções que você sente com frequência. Faça uma outra lista com os sentimentos que você os reconhece como desfavoráveis e que lhe machucam, que interferem nos seus relacionamentos, dificultam o seu dia a dia. Aí, escreva uma carta para você mesmo, de como você gostaria de se tornar e depois do que depende de você para ser esta pessoa verdadeira, melhor, mais saudável em todos os aspectos. Sem acusação, sem culpa, sem julgamento. E assim você estará se conhecendo melhor, se encontrando, reconstruindo o eu. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal Reconstruindo Eu, toque no sininho para receber as notificações. Lembre-se, reconstruir o eu depende de você. Só de você. Mas eu estou aqui para te ajudar, se você quiser. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!